Meus irmãos, hoje eu gostaria de trabalhar esse tema com os irmãos, triagem teológica. A palavra triagem já cria uma certa complicação, né? O nome ou o tema em si já cria uma certa complicação. Não? Triagem teológica, o que é isso de triagem teológica? Nós já vamos ver o que é isso. A ideia aqui, então, o subtítulo desse nosso tema é em busca da unidade na diversidade doutrinária. Ou seja, há muitas doutrinas, né? Existem muitas doutrinas, e todas essas doutrinas não são necessariamente claras em si. Então, meu objetivo hoje é vermos então como podemos ter essa unidade cristã a despeito de várias ou diversas doutrinas que há no seu então cristão. O meu professor no seminário, tinha um professor, né, os irmãos conhecem muito bem, reverendo Felipe Fontes. Ele costumava dizer para nós, olha, quando vocês estiverem no ministério, escolham as brigas para lutar. Ele falava assim sempre para nós, escolham as brigas para lutar. Creio que isso é verdade tanto no ministério como no casamento, né? No casamento você precisa escolher as brigas para lutar no casamento. Você não vai brigar por tudo no casamento, senão o casamento não vai dar certo. Bem como também isso é verdade nos relacionamentos normais, do dia a dia. Você não vai brigar com tudo no trabalho, você não vai brigar com tudo com seu amigo. Tem coisas que você não concorda, mas é irrelevante, então você não vai brigar por aquela situação. Então, só um instante. Então, no nosso dia de hoje, a ideia é mostrar como existem doutrinas pelas quais a gente deve brigar e existem doutrinas pelas quais não precisa brigar. É aquilo como dizem o ditado brasileiro, né? Não compensa, né? Então, existem doutrinas pelas quais a gente deve e tem que brigar, mas existem doutrinas que não compensa brigar, não vale a pena brigar. Você já ouviu divisões, ou você já viu divisões na igreja por questões doutrinárias? Já viu? Podem falar, meus irmãos, é estudo bíblico. Sim, minha irmã. Estavas a dizer? Acontece muitas vezes. Divisões na igreja por questões doutrinárias. Por que cristãos que leem a mesma Bíblia discordam em tantas coisas? Por que cristãos lemos a mesma Bíblia, né? Pelo menos os evangélicos, né? Os católicos têm outros livros a mais, né? Os evangélicos, por que eu estou falando aqui dos evangélicos, né? Lemos a mesma Bíblia, mas discordam em tantas coisas. Por quê? Sim, nosso professor. Visões diferentes e interpretações diferentes. Mas não tinha que ser a mesma visão e a mesma interpretação? Tinha que ser ou não? Tinha que ser. Isso é verdade, tinha que ser. Mas, ao mesmo tempo, nem sempre é possível ter a mesma visão e a mesma interpretação no texto, porque às vezes não é tão claro assim. Nem toda discordância tem o mesmo peso espiritual. Ou seja, tem coisas na Bíblia que a gente vai ver e a interpretação é aquela. Mas tem coisas que a Bíblia não deixa tão claras sobre um determinado assunto, e por isso a discordância naquele assunto não pode ter o mesmo peso do que a outra doutrina que é tão clara assim. Portanto, gostaria de que começássemos a ler Romanos capítulo 14, versículo 1 a 6. Romanos 14, do 1 a 6. Vamos lá ver como é que Paulo trabalha essa coisa. Vamos começar com esse texto aqui. Diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não despreze o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai,
mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Meus irmãos, esse é um texto conhecido sobre aquilo que era então as discussões na igreja, no princípio, no primeiro século, na igreja, aquilo que eram os gentios e os judeus. Então a igreja é composta de dois povos, gentios e judeus, e com culturas diferentes, entendimentos diferentes. E os judeus tinham uma certa regra de alimentação. E além disso, e eles eram rigorosos na questão de idolatria, né? Não se envolver com idolatria por causa dos ensinamentos no Antigo Testamento. Mas os gentios, eles não tinham muita regra de alimentação e eles tinham então os alimentos, carnes que eram oferecidos aos deuses. E essas carnes, depois de serem oferecidos aos deuses, essas mesmas carnes o pessoal pegava e vendia lá na feira, na cidade. E as pessoas iam para comprar, e só que sabia que é carne que se ofereceu ao Deus pagão. E aí a pergunta se faz é o seguinte: devo comer ou não? Então havia aqueles que eram os mais fortes na fé, que diziam: não, podemos comer, não tem nenhum problema, são ídolos não existem. Só que existia aqueles que eram fracos na fé, que Paulo chama de fracos na fé, que diziam: não, foi oferecido aos ídolos. Ao comer isso aqui, é como se fosse estando participar desta mesma religião pagã, desta mesma idolatria. Então se abstiam disto aqui. E havia também outras questões que alguns davam certo valor para um dia, enquanto que outros, para eles, todos os dias é o mesmo. Então tinha essas discussões. Isso trouxe problemas grandes na igreja. Paulo fala disso na carta aos Coríntios, e Paulo fala isso para a igreja de Roma. Então a questão que ali vem, e Paulo vai dizer que, olha, vocês não podem discutir por questões de opinião. Ou seja, Paulo ao apresentar essas questões aqui, Paulo está mostrando que, olha, tem situações que a gente deve brigar e sim. Lembra, por exemplo, lá em Gálatas, Gálatas capítulo 1, quando Paulo fala que se alguém pregar outro evangelho, seja o quê? Anátema, ou seja, amaldiçoado. E aqui Paulo está dizendo: olha, se alguém acha que carne consagrada aos ídolos, se alguém acha que todos os dias é iguais, ou existem dias específicos, tudo bem, não há nenhum problema. Então vemos aqui Paulo fazer essa distinção entre doutrinas pelas quais vale a pena lutar e doutrinas que não, como se diz na linguagem brasileira, não compensa. Não porque não é importante, não porque é fútil, não nesse sentido, mas porque não é, a Bíblia não dá uma padronização com relação àquele assunto. Então, o meu objetivo para o dia de hoje é ensinar a igreja a distinguir entre doutrinas essenciais e doutrinas secundárias. Esse é o meu objetivo hoje. Ensinar a igreja a distinguir entre doutrinas essenciais e doutrinas secundárias. Com isso, então, procurando promover unidade bíblica sem relativizar a verdade. Então, gostaria que os irmãos aprendessem a distinguir doutrinas essenciais das secundárias, a fim, então, de podermos, então, manter aquilo que é a unidade da igreja em toda a sua diversidade doutrinária. Primeiro, vamos começar com o conceito de triagem teológica. O termo triagem é um conceito da medicina aplicada à teologia. Quem é da área da medicina aqui? Alguém trabalha com saúde, coisa assim? Não, né? Nossa irmã. Se usa muito a questão de triagem, né, minha irmã? Quer nos ajudar um pouquinho sobre isso? O que seria triagem? Okay. Saber identificar os sintomas do paciente, que caminho deve seguir, e poderia também acrescentar e ver a questão da urgência na doença da pessoa que fez procurar o hospital, né? Então, no hospital não se dá o mesmo tratamento para todos os pacientes, não se dá a mesma. Quando eu digo mesmo tratamento, não é no sentido de ser cordial com o paciente, não nesse sentido, mas no sentido de que
Há aqueles que precisam de um tratamento urgente. Chegou, não é para ficar mais na fila aguardar, não, é ir direto para lá. E há aqueles que podem aguardar, né? Então tem essas coisas. Então triagem é um conceito que se pega da medicina e se aplica para a teologia. No contexto médico, então, todos os pacientes não recebem o mesmo grau de urgência no tratamento. Geralmente é um sistema de priorização nos tratamentos médicos. Quando se fala de triagem teológica, é um termo que foi cunhado por um teólogo chamado Albert Moller, a fim então de fazer referência aos diferentes graus de importância das doutrinas e a urgência da necessidade delas no tratamento do contexto teológico. Então, um teólogo chamado Albert Moller, um teólogo dos Estados Unidos, ele então pegou esse conceito de triagem da medicina para aplicar para a teologia, para mostrar de como há diferentes graus de importância de doutrina e a questão da urgência, da necessidade tanto no tratamento como na aplicação dessas mesmas doutrinas no contexto teológico. Então, uma definição para a triagem teológica seria o seguinte: é o discernimento bíblico que classifica doutrinas conforme sua importância para a fé cristã. Guardem essa definição. Triagem teológica é o discernimento bíblico que classifica doutrinas conforme sua importância para a fé cristã. Meus irmãos, isso aqui é de importância, isso aqui não é só para se estudar lá no seminário, isso é para se estudar também. Todo cristão precisa saber isso, a fim de evitar brigas desnecessárias e a fim também de brigar quando precisa brigar em favor da fé cristã. Então, você precisa ter o discernimento bíblico, a fim então de você classificar quais são então as doutrinas importantes que a gente deve brigar e aquelas que não são tão importantes para a nossa salvação. Tem doutrinas importantes para a nossa salvação pela qual devemos brigar e aquelas doutrinas que não têm igual importância, então não compensa brigar por elas. Então, a ideia de triagem teológica é classificar as doutrinas em diferentes graus de importância e urgência. Há duas razões para isso. A primeira razão é que existem doutrinas que vale a pena lutar por elas, ao mesmo tempo que existem doutrinas pelas quais não vale a pena lutar. Já falei sobre isso. A segunda razão é que existem doutrinas de urgente necessidade para tratá-las na igreja e doutrinas que precisam ser priorizadas a fim de serem mais eficazes na nossa missão de agradar a Cristo, no serviço à sua igreja e na proclamação do seu evangelho. Então, precisa-se fazer essa mesma distinção, então. Então, meus irmãos, é uma tolice, né, pensar que todas as doutrinas têm o mesmo grau de importância ou de urgência. Ao nivelarmos todas as doutrinas, manifestamos o tolo desejo de querer lutar por tudo ou o frouxo desejo de não querer lutar por nada. Então, quando a gente coloca todas as doutrinas no mesmo nível, a gente manifesta o tolo desejo de querer lutar por tudo, quiser brigar por tudo. Isso acontece muito nas redes sociais. Alguém coloca uma situação lá e todo mundo quer brigar por aquilo ali, sem saber qual é a importância daquela doutrina. Então, se você coloca toda a doutrina no mesmo nível, você vai querer brigar por tudo, desnecessariamente. Mas, ao mesmo tempo, se você não perceber quais são as doutrinas importantes, quais são aquelas que não são tão importantes assim, então você às vezes também nem vai querer lutar por nada. É aquele que vive numa boa, falar se trindade é bíblica ou não é bíblica, para você não tem problema. Se falar que Jesus Cristo era apenas uma aparência de homem, mas não era homem, não tem problema. Se falar que Jesus Cristo poderia pecar, não tem problema. Então, precisamos então classificar as doutrinas a fim de não nivelar todas elas no mesmo patamar. Então, triagem teológica é um conceito importante para, por um lado, acalmar os filhos do trovão, eu costumo chamar os filhos do trovão, né? Aqueles que têm zelo doutrinário, mas sem entendimento. Há pessoas que têm um zelo doutrinário aqueles que na doutrina parece que eles são o leão rugidor, né? O leão que ruge, né? Basta alguém falar uma coisa assim, né? Ele já sai para atacar, para defender. Então, há aqueles que eu chamo, baseado na Bíblia, né, os filhos do trovão, aqueles que têm bastante zelo doutrinário, mas sem entendimento, acham que devemos brigar por tudo. Por outro lado, também despertar os pacifistas, aqueles que têm entendimento, mas não têm zelo nenhum doutrinário. Para eles,
tanto faz tanto e nunca se mexe. Então, essa é a importância. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, alguma contribuição? As coisas estão claras, não estão claras? O assunto está a se mostrar, você já percebeu a importância do assunto, não percebeu? Podem falar, meus irmãos. Então, estamos aqui mesmo para falar. Então, vamos avançar. Então, vamos ver bases bíblicas para esse assunto da triagem teológica. Então, a Escritura reconhece diferentes níveis de importância doutrinária. Primeiro, podemos ver nas Escrituras aquilo que vemos como sendo doutrinas centrais, que têm fundamento para a nossa fé. Vamos lá ver, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 4. Primeiras Coríntios 15, versículo 1 a 4. Vamos lá, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei. A menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e segundo as Escrituras. Então, aqui nós vemos aquilo que é o fundamento da fé cristã, aquilo que são doutrinas centrais. Paulo escreveu para a igreja de Coríntio, e dentre várias doutrinas que Paulo estava corrigindo a igreja de Coríntio, uma delas é a doutrina da ressurreição dos mortos. E Paulo está dizendo, irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Há um evangelho. Ele vai dizer que por ele também sois salvos, ou seja, o ensino que Paulo apresentou para a igreja de Coríntio é o ensino que leva essa igreja a ser salvo, ou ser salva. Se essa igreja deixar de crer nesse ensino, não tem como ser salvo. É isso que Paulo está aqui a apresentar. Ele vai apresentar aquilo que é o evangelho de Cristo, resumidamente no versículo 3 e versículo 4, aquilo que é a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E Paulo apresentando isso como sendo doutrinas centrais. Jesus de fato morreu, segundo as Escrituras. Jesus de fato foi sepultado, segundo as Escrituras. E Jesus de fato ressuscitou, segundo as Escrituras. Então, são doutrinas centrais. Isso são pontos que, se a gente deixar de crer, se falar não creu nisso, não tem como ser salvo. Então, são doutrinas centrais. Por isso a gente briga. Por isso a gente torna-se um leão. É para brigar mesmo por isso, né? Pelas doutrinas que são centrais. Tem outros pontos lá, mas isso aí os irmãos depois podem analisar, outros textos podem analisar em casa. Quero que esse já tornou claro. Então, essas doutrinas definem então os limites da fé cristã. Se alguém for além desses ensinos, não pode ser considerado cristão. Não podemos ter comunhão com ele. Se alguém ficar aquém, também não pode ser cristão. Não pode ser cristão. Isso que eu estou a falar para os irmãos são coisas evidentes. Na história da igreja, várias pessoas se levantaram dizendo, por exemplo, que não existe ressurreição. Inclusive, Paulo escreveu 1 Coríntios 15 para ensinar aquela igreja de que ressurreição é um fato. Eles estavam duvidando, os filósofos gregos não criam na ressurreição, né? Eles criam no dualismo, né, entre a matéria e o espírito e o corpo, né? Sendo o espírito sendo bom e a matéria sendo má. Então a pergunta que eles faziam é, né, como é que a ressurreição, eles diziam que a morte é a libertação do espírito no corpo, já que o corpo aprisiona a alma, já que o corpo está contaminado com o pecado. E eles diziam, com base nessa lógica, como é que é possível que vamos ressuscitar? Eu que já me libertei do corpo que é corrupto, que é pecaminoso, vou ressuscitar, meu espírito, minha alma vai se unir novamente ao meu corpo, estarei preso novamente. E ele falou, então não há ressurreição. Então, e Paulo escreve então para refutar essa mesma ideia. Sim, minha irmã.
Sim, sim. Não entendi a última palavra. Não. Tanto é que quando se lê em Mateus capítulo 28, lá na ressurreição, ele vai dizer que os líderes religiosos, né, falaram com os soldados. Quando os soldados deram a conhecer dos fatos que aconteceu lá no túmulo, os líderes religiosos falaram para ele: olha, vamos te dar esse dinheiro, vocês contem que vieram aqui os discípulos dele, enquanto nós estávamos a dormir, tiraram a pedra, removeram o corpo e tudo. Então, conta essa história para as pessoas, né? E se o rei, se isso chegar ao conhecimento do rei, nós vamos proteger vocês. Então, os líderes judeus pagaram os soldados para mentirem do que aconteceu lá. E o texto vai dizer que e foi assim, e essa notícia se espalhou até os dias de hoje. Ou seja, que a ressurreição não aconteceu. Foram os discípulos que foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Então estava lá. Sim, meu irmão. Os próprios sábios não tinham a ressurreição, né? Então, aqui. A outra coisa que as escrituras mostram também são doutrinas, aquelas doutrinas que são importantes, mas que não são essenciais para a comunhão. Então, as escrituras também falam de doutrinas que são importantes, mas não são essenciais para nós deixarmos de ter comunhão com os irmãos. Um dos casos é o texto que nós lemos, a divergência sobre alimentos e sobre dias. Um crê que todos os dias são santos, enquanto que um crê que há dias específicos. Um crê que pode se comer de tudo, independentemente de onde se vende, e outro crê que não. Temos que fazer distinção. Então, aí tem essas questões. Trazendo para os nossos dias aqui, no Brasil, eu sei que aqui é a questão do que as comidas preparadas para quem? Como é que chama essa religião ali? Não tem aquela... Para os santos, né? É isso? Me ajudem, meus irmãos, por favor. Aquelas comidas que às vezes se veja por aí na rua e tudo. Diga? Mormons? Não é por mormons, não. É mesmo oferenda, obrigado. Que às vezes você veja um prato assim caprichoso lá na rua, caprichado, né? Lá na rua e tudo. E todo brasileiro já sabe que aquilo é uma oferenda, né? É uma oferenda. E a pergunta é, se aquilo estivesse bem conservado, você pode comer ou não? Deixa essa dúvida com vocês. Tirando a questão higiênica, tá? Se estiver bem conservado, você está com fome, pode comer ou não? Comeria todas, viu? Enquanto que há quem vai achar que não posso comer, né? Os docinhos, exato. Exato, os docinhos que acontece por ali e saem oferecendo docinhos. E aí, o teu filho pode pegar ou não? Você pode comer esse docinho ou não que são oferecidos? Então, diga. Os dias de hoje não é para confiar. Então, tem essas questões. Então, nesse ponto, então, nós vemos, enquanto uns podem comer, outros dizem que não vou comer. Então, aqui há espaço para diversidade, sem ruptura da unidade. Então, eu gostaria então de ver com vocês de como podemos pegar diferentes doutrinas que há na fé cristã, né, diferentes ensinos que há no seio evangélico, e como nós podemos então ver, categorizar em questão de importância, e a fim então de podermos manter a unidade na diversidade evangélica, tá? Então, peço vossa atenção para a gente poder pegar essa parte que é importante. Eu gostaria que os irmãos realmente decorassem essa classificação que a gente faz. A primeira classificação é doutrinas primárias, tá? Doutrinas primárias. Quais são as doutrinas primárias? São aquelas doutrinas essenciais ao evangelho, as crenças centrais da fé cristã. Então, essas são doutrinas primárias. As doutrinas que são essenciais ao evangelho, aquilo que é central à fé cristã. Sem isso não tem como ser cristão. Sem isso não tem como eu te chamar de meu irmão.
São as doutrinas primárias, a gente chama de doutrinas primárias. Essas são absolutas, não tem como negociarmos. Não tem como negociar. Por exemplo, alguém pode dar um exemplo? Se a irmã Dani falar. A irmã Dani viu. Vamos lá. Alguém pode dar um exemplo? Isso? Nada? O professor está com vontade de falar. Fale, meu irmão. A unidade, a unidade do Cristo, a unidade do Cristo, a Deus como Pai, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a trindade, mais o quê? Mais o quê? Por exemplo, a questão da divindade de Cristo. Todos acreditam que Cristo é Deus? Não, não aqui. Não aqui. Todo mundo acredita que Cristo é Deus? Não, né? Exato. Testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 1, eles dizem que no princípio era o verbo, na Bíblia dele está, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, com D minúsculo. Ou seja, eles explicam que Jesus não é Deus propriamente dito. Jesus é apenas um homem como qualquer um de nós. Só que isso contraria o que as Escrituras apresentam sobre Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, logo, as testemunhas de Jeová são nossos irmãos? Ixi, vi um silêncio enorme. As testemunhas de Jeová são nossos irmãos? Não. Porque eles não creem nas doutrinas centrais, aquilo que é essencial para o Evangelho. Porque se Jesus não é Deus, então ele não pode me salvar. Porque só Deus pode salvar. Ele também não acredita que nós somos irmãos dele. Exato. E fazem bem, eles não são nossos irmãos, porque, olha só, todos aqueles que creem nas doutrinas centrais da fé cristã são nossos irmãos, independentemente da denominação. Mas se existir alguém que não crê em algum ponto, 2 pontos, 3 pontos, em algum ponto da doutrina centrais da fé cristã, não podem ser considerados nossos irmãos. Vamos dar aqui um exemplo. Trindade. Por exemplo, eles não creem na divindade de Cristo, eles não creem que o Espírito Santo seja Deus. Para eles, o Espírito Santo é uma força ativa de Jeová. E sendo que as Escrituras mostram o Espírito Santo como sendo uma pessoa, uma das pessoas da Trindade. Então, vários pontos da fé, das doutrinas essenciais da fé cristã, que eles não creem. Portanto, eles não são nossos irmãos. Não são nossos irmãos. Os pentecostais falam em línguas estranhas. Os pentecostais creem no batismo com fogo. São nossos irmãos? São? Você fala em língua? Você crê no reteté? E por que os pentecostais são nossos irmãos? Porque acreditam nas doutrinas essenciais da fé cristã. Veja como isso é prático. Porque às vezes nós, os reformados, achamos que cristãos são somente os reformados. Mas os pentecostais também são cristãos, são nossos irmãos. Tá? Eu posso chamá-los e devo chamá-los de meus irmãos. Porque nas doutrinas essenciais, eles são meus irmãos, eles creem nisso aí. Alguém estava para tentar dizer? Alguém pediu a palavra, quem que era? É nesse ponto aí que a gente consegue distinguir que seria uma heresia. Né? Heresia. Às vezes a gente classifica tudo como heresia, coisas que são doutrinas secundárias. A heresia está em atacar aquilo que é fundamental. Exato. A heresia tem em atacar aquilo que é fundamental, bem colocado. Uma das formas fáceis, vou dar uma dica, uma das formas fáceis de você guardar na tua mente aquilo que é doutrina fundamental, aquilo que é doutrina central da fé cristã, é o credo apostólico. O credo apostólico é um resumo claro daquilo que são as doutrinas essenciais da fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, no Senhor, o qual nasceu da Virgem Maria, padeceu sem poço pecado. E aí vai todos aqueles artigos do credo apostólico são doutrinas que nos quais a gente precisa crer, são doutrinas essenciais da fé cristã.
Se alguém deixar eu falar, não acredito em algum grupo, aquilo ali não é mais, não é cristão. Não pode ser considerado meu irmão. Deu para entender? Sabemos agora quais são as doutrinas primárias? Estamos juntos? Vamos lá. Eu estou vendo os irmãos trocando ideia e eu sei que são ideias mesmo sobre o estudo. E aí, por isso, eu louvo a Deus por isso. Mas se puder, compartilha também conosco esses dois pensamentos. Eu sei que talvez te lembrou, sabe, a fulana também fala assim, então ela não é nossa irmã. Pode compartilhar conosco, que é bom. Sim, nossa irmã. Porque católicos não são nossos irmãos. Não são nossos irmãos. Tem elementos essenciais que os católicos não creem. Os católicos se afastaram e muito da fé cristã. Se afastaram muito da fé cristã. Por exemplo, um dos artigos do Credo Apostólico, nos leva a entender que Jesus Cristo é por meio de Jesus Cristo que temos a mediação com Deus, do homem para com Deus, não é isso? Já os católicos têm outros elementos. Os santos mediam a fé dos católicos. Os santos, para os católicos, as missas ou qualquer... Vocês lembram, na Reforma se fala muito, né? Aquelas ofertas, né? Quando deposita a oferta, vai para outro lugar e tudo, a doutrina do purgatório e tantas outras coisas que eles foram colocando lá, que não são da fé cristã. Então, logo, mas lembra, ao dizer que os católicos não são nossos irmãos, não estou a querer dizer que na católica não tenha salvos. Há salvos. E provavelmente também tem salvos na igreja adventista, na igreja Testemunha de Jeová. Então, o que salva não é a igreja, o que salva é o Senhor Jesus Cristo. No entanto, quando esses despertarem, vão sair de lá, entendeu? Vão sair de lá. Então, eles não é uma igreja verdadeira, mas não quer dizer que não tenha crente lá. Eu aprendi na igreja católica. E assim, desde quando eu me vejo de gente, desde que eu nasci com a minha avó, a minha fé cristã, e toda a vida, Cristo está em primeiro lugar. E agora, tem santos, tem, mas eu não sei se é porque eu também não fui criada nesse meio, nunca teve, mas o base era o credo. Tanto é que sempre a gente iniciava com o credo. Inclusive nos terços, tinha os terços que utilizavam Pai Nosso e tudo mais, né? Agora, assim, eles que mandam Pai Nosso. Sim, agora, que mistura, como você falou, é a questão das mediações, que eles não vão direto a Cristo. Muitos deles, aí é muito individual também. Santa Maria, rogai por nós pecadores. Então, para nós, a salvação é Cristo somente. Para eles é Cristo e mais alguma coisa. Sim. Meu irmão. Eu fiquei um bom tempo tentando entender por que católico não pode ser visto como os nossos irmãos. Eu tenho um amigo que eu trabalhei com ele numa empresa que estava, né? Ele é católico, ortodoxo, vamos dizer assim, da catequese, até hoje. E teve uma vez que a gente estava conversando sobre a Maria, né? Uma coisa que ele falou que me escandalizou profundamente, aí vai para a parte aí que eu comecei a entender. Ele falou algo que era muito normal, que ninguém pode receber o filho se não receber a mãe. Porque a mãe, ela realmente é uma corredentora. Corredentora, na doutrina dele ser mesmo assim. O ponto que realmente vai ser a separação da gente católica é porque, embora o católico ele possa dizer que ele subscreve o credo
mas Maria se torna uma corredentora. Então, no final das contas, até às vezes eu conversei com alguém, eu falo isso também, que o catolicismo nos nossos dias, ele preservou muito daquele paganismo idólatra do passado. Se nós pegarmos as religiões orientais, como a religião da Índia, etc., são idólatras, uma idolatria militar. Só que o catolicismo conservou essa mesma idolatria. A necessidade de cultuar outros santos ou outros tipos de Deus, e a necessidade de oferecer uma adoração de elementos visíveis, a questão dos ícones, né? Então, ataca diretamente o credo mesmo no histórico. E aí, quando ele falou que Deus se canalizei, depois de chamar de meu amigo, respeita, tá? Agora, então vimos as doutrinas primárias, são aqueles que a gente não abre mão. Ou você crê nisso, ou você não crê. Se você crê nisso, você anda comigo. Se você não crê, quero distância de você. E há doutrinas secundárias, que são aquelas doutrinas urgentes para a saúde da igreja e prática da igreja. Para a saúde e prática da igreja. Então, essas são aquelas convicções. Aqui, eis a diferença aqui, o que se veja muito. Por que existem presbiterianos, batistas, metodistas, pentecostais e por ali vai? Por quê? Doutrinas secundárias. Há elementos entre os crentes, daquilo que vejam nas Escrituras, que vejam que as pessoas interpretam de maneira diferente, olham de maneira diferente. Veja, a questão não é interpretar de maneira diferente, a questão é ser coerente e sincero com a tua interpretação. Tá? Coerente e sincero com a tua interpretação. Então, as doutrinas secundárias são doutrinas secundárias, que são então as convicções de cada um. Por que você escolheu vir para a igreja presbiteriana do Brasil e não para a igreja renovada? Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Por que você escolheu vir para a IPB e não ir para a Igreja Batista Reformada, que também é reformada, né? Igreja Batista Reformada. Por quê? Então, questões de doutrinas secundárias. Por exemplo, o batismo. A forma do batismo. Como a pessoa deve ser batizada? Imersão, aspersão, né? Efusão, de como é que a pessoa deve ser batizada. Se vocês observam, né? Aqui na igreja presbiteriana, aqui no Marilene e em outras igrejas presbiterianas, né, nós não vamos, quando é para batizar a pessoa, não se leva para o rio ou para o mar, a fim de mergulhar a pessoa lá. É mesmo aqui na igreja, e pega-se a água, e não aqui na igreja, a gente não tem piscina, igual os batistas, colocam aquela piscina, aquelas banheiras grandes na igreja para mergulhar a pessoa. Não, aqui a gente vem ou com jarra ou com uma tigela, e o pastor pega a água e coloca aqui. Isso para os batistas os escandalizaria, mas para nós está tudo bem. Está tudo bem. Então, um batista convicto, olhando para as Escrituras, ele vai falar, não, essa não é a forma bíblica de batismo. Sendo que para nós os presbiterianos, essa é a forma bíblica de batismo. Então, são convicções. Mas só que quem batiza por imersão e quem batiza por aspersão, logo não podem ser inimigos. Eles continuam sendo irmãos por causa de quê? Das doutrinas primárias. Essas aqui são doutrinas secundárias. Se alguém batiza por imersão ou por aspersão, crê nisso ou deixa de crer naquilo, não vai deixar de ser salvo. Ninguém vai ser salvo porque foi batizado por aspersão ou porque foi afundado lá no mar. Ninguém vai ser salvo por isso, ninguém vai ser salvo ou deixar de ser salvo por isso. Sim, a questão da Santa Ceia também. Tem diferentes posições de Santa Ceia, né? A posição memorial, presença de Cristo. Então tem várias posições, então ninguém vai deixar de ser salvo por isso. Ninguém vai deixar de ser salvo por isso. Então isso é que fez inclusive separação entre Martinho Lutero e o Ulrico Zwinglio. Né? Martinho Lutero cria que ele é o termo teológico me escapa aqui da mente, mas é como se fosse o corpo de Cristo o pão não é o corpo de Cristo, mas se confunde com o corpo de Cristo. Martinho Lutero meio que namorou o entendimento católico, né, sobre a ceia.
Já o Zwingli falava que não, o pão é pão e o vinho é vinho, não se transformam nem se confundem. É apenas elementos memoráveis que nos lembram daquilo que é de Cristo. Então, nesse sentido. A outra questão do batismo é o candidato do batismo. Nós batizamos adultos e crianças que são filhos de crente. Se fala às vezes, presbiteriano batizam criança. Não, não é verdade. Presbiteriano batizam criança, filho de crente. Tá? Então, porque por causa da doutrina da aliança. Então, nós cremos nessas coisas, sendo que um batista não vai batizar criança. Agora, eu não devo ter comunhão com o batista? Devo ter comunhão com ele. Ele é meu irmão. Essas são doutrinas secundárias, não são doutrinas primárias. Ele é meu irmão. Temos divergência nisso, mas são doutrinas pelas quais, se nós crer ou deixar de crer, nós não vamos perder a salvação. Por isso, nos céus, nós vamos ter presbiteriano, batista, metodista, pentecostal, todos nós vamos estar lá nos céus. Então, tem isso. A quarta classificação é doutrinas terciárias. Então, doutrinas primárias, essenciais à salvação, doutrinas secundárias, essenciais para a convivência da igreja, não para a salvação, e doutrinas terciárias. São aquelas doutrinas importantes para a teologia cristã, mas que não são suficientes para justificar a divisão dos irmãos. Por serem questões menos claras, elas não devem romper com a unidade cristã. Essas são as doutrinas de opiniões, ou essas são as questões de opiniões. Vamos dar aqui um exemplo. O milênio. A doutrina do milênio, né? Aquilo que parece ler Apocalipse sobre os 1000 anos, que Cristo vai reinar durante 1000 anos. Aquilo é literal ou é figurado? Há 3 correntes com relação à doutrina do milênio. Há milenismo, que crê que o milênio não é literal, né? Não é literalmente 1000 anos, mas é um simbolismo dizendo que Cristo já está reinando, né? Cristo já está reinando. Há outras duas doutrinas, outras duas posições ali que dizem que o milênio será futuro, né? Que vai ser futuro, né? O pré-milenismo, né? Que acredita também no milênio futuro, mas como sendo também figurado, mas no futuro, mas só que não sabe estabelecer exatamente quanto tempo é a questão do milênio. Enquanto que há o pós-milenismo, né, que creem também, todos eles creem em doutrina, em entendimento diferente do milênio. Alguns sendo figurados e outros sendo literal. Cristo vai reinar durante 1000 anos, de contar 1, 2, 3, 4, 5, até 1000 anos, ou é apenas uma figura? Se você crê nisso ou crê naquilo, é tua opinião. A Bíblia não é clara quanto a isso. Inclusive, na própria Igreja Presbiteriana do Brasil, nem todo mundo crê na mesma forma. Então, eu não posso brigar contigo porque você não é milenista. Eu sou milenista. Mas se você não é milenista, eu não posso brigar contigo. Se eu for pastor de uma igreja, eu não posso te colocar para fora da igreja porque você não crê nessa questão. Então, a gente precisa fazer distinção. São doutrinas que é de opinião, não está clara na Bíblia, então não precisamos brigar por isso. E aí não precisamos brigar por isso. Por último, tem a questão de doutrinas quaternárias. São aquelas doutrinas menos importantes para a promoção do Evangelho e colaboração entre os ministérios. Essas doutrinas são aqueles assuntos, né, não resolvidos. E aqui eu diria como são as especulações. Por exemplo, as crianças que morrem na infância vão para onde? A irmã admirou, né? Difícil, né, irmã? Difícil de dizer, né? As crianças que morrem na infância vão para onde? Diga. Depende de? Da eleição. Da eleição. Viu? Elas duas estão sentadas juntas e é por isso que estão sentadas juntas. Pensam a mesma coisa, né? Para elas depende da eleição. Há alguém que pensa diferente?
Então, a Bíblia não é clara nesse assunto. Então, é um assunto que há pelo menos 3 posições. Né? Alguns dizem todas as crianças que morrem na infância vão diretamente para... Todas são salvas. Alguns dizem isso, é opinião, é especulação. Outros vão dizer outros vão dizer todas as crianças que morrem na infância são eleitas. Todas elas. Ou somente as eleitas, igual as irmãs falaram, né? Aqueles que são eleitas vão para a salvação. Outros vão falar, se é filho de crente, vai para a salvação. Só que mesmo filho de crente que nasce, cresce, depois casa e tudo, nem todo vai ser salvo. Então, são especulações, a Bíblia não deixa clara, não deixa tão clara. Nós, a Igreja Presbiteriana, a Confissão de Fé, tem uma posição, né? Tem uma posição que lá apresenta, a posição que as irmãs apresentaram ali. Sendo eleitas, vão para a salvação. Mas há outros que pensam diferente, então são questões que na Bíblia não deixa tão claro. Meu irmão, deixa só avançar aqui rapidinho, já está a me expulsar com os sinais ali, né? Vamos lá. Então, para nós então terminar aqui, essa parte toda eu já falei, então estou avançando, tá? Então, em conclusão, vimos então que existem essas categorização de doutrinas, todas elas não têm a mesma importância e urgência. Existem doutrinas primárias, doutrinas secundárias, doutrinas terciárias, doutrina quaternária. As doutrinas primárias são aquelas que são essenciais, a gente não abre mão. As doutrinas secundárias são aquelas que é importante para a organização da igreja, tá? Mas não exclui os outros, tá? Não é fundamental para a salvação, mas é importante para a organização da igreja. Então, se eu não creio no batismo infantil, eu não posso estar na igreja presbiteriana. É melhor que eu esteja numa igreja batista, que vai ser mais saudável. E as doutrinas terciárias, que são aquelas que a Bíblia não é tão clara, como por exemplo do milênio, cada um tem posições, e eu não posso brigar ferrenhamente por causa disso aqui. Não está clareado doutrinas quaternárias, que são então especulações. A Bíblia é muito menos ainda clara com relação a isso. Então, é necessário a gente ter esse cuidado para não sair brigando por tudo, tá? Então, todas essas informações são para termos ciência da importância de categorizarmos as doutrinas. Nem todas as doutrinas são razões de brigas e desuniões entre os irmãos e denominações. Então, precisamos ter isso em mente. Nós somos presbiterianos, mas não podemos viver distante dos outros, não tendo unidade, por exemplo, como metodista ou pentecostal. Não, eu posso chamá-lo de meu irmão, sabendo que ele crê na doutrina essencial da fé cristã. Agora, quando se entra em assuntos mais específicos, eu tenho a minha posição como presbiteriano, tá? Então, precisamos ter essa ideia. Mesmo também no nosso meio aqui, nós não, embora sejamos todos presbiterianos reformados, mas nós não pensamos o mesmo em todas as doutrinas. O milênio. Alguém que talvez pensa de outra forma, eu não preciso brigar contigo por causa disso, tá? Não vale a pena brigar por causa disso. Então, infelizmente, hoje, muitos irmãos vivem em rixa por causa de questões banais. Questões assim. Não estou ainda, às vezes eu vejo pessoas vivendo em briga se deveria se tomar vacina da Covid ou não. Pessoas na família não se dão bem na família, vivem em briga porque um é de esquerda, outro é de direita. Meus irmãos, Cristo morreu para nos unir, vamos viver em briga por questões banais. Então saiba você distinguir aquilo que é essencial à salvação. Porque o fulano votou no Bolsonaro, não é mais meu amigo. Votou no Lula, não é mais meu amigo. Como assim? São questões que, sabe, se votou, deixou de votar, não vai perder a salvação. Precisa estar consciente da sua escolha, a responsabilidade cristã. Mas não deixa de ser meu irmão por essas questões. Então, estamos em tempo de polarização. Ou és aquilo, ou és aquilo. A gente precisa, então, saber distinguir aquilo que é essencial daquilo que é secundário, tá? Que Deus então nos abençoe e espero então poder esclarecer com esse estudo aos irmãos. Deus abençoe.